É esse o título? É o subtítulo esse. Ah, tá. Eu pensei em contextualizar esse tema e dentro disso eu vou iniciar pelo Prajnaparamita e depois a gente chega nessa abordagem. Para contextualizar, eu vou lembrar uma parte que eu escrevi ontem, que foi os 4 blocos no caminho. A gente tem 4 blocos. É possível contextualizar isso de diferentes modos. Né? Por exemplo, nos ensinamentos Mahamudra e Dzogchen, eles começam com gravidóide, tem 3 aspectos: visão, meditação e ação. A gente olha como se todo o caminho ele pudesse ser traduzido pela clarificação desses 3 aspectos: visão, meditação e ação. Então, aqui, esse nosso encontro, enquanto eu falo sobre isso, é como se eu estivesse fazendo um bordo entre visão e meditação. Como se eu estivesse clarificando o aspecto final de visão, entrando em meditação. Esse seria o nosso tema. Se nós olharmos dentro da abordagem do próprio Buda, o Buda descreve as 4 novas verdades, 9 caminhos de 8 passos. Então, todo o caminho está descrito desse modo. Então, aqui, a gente estaria um pouco descrevendo a primeira nova verdade, ou seja, a verdade do sofrimento, a verdade da realidade das coisas que ela se oferece. A gente estaria trabalhando também, incluindo a segunda nova verdade, que é a verdade que trata das causas do sofrimento, causas das complicações que a gente vive. Nós estaríamos trabalhando também com a terceira nova verdade, que é a dissolução do sofrimento, e com a quarta nova verdade, que é o caminho para a dissolução do sofrimento. Dentro da quarta nova verdade, nós temos inicialmente a motivação. Então, esse tema que eu vou tratar, ele não vai tratar especificamente motivação, mas inevitavelmente, uma vez que a gente entende as complicações, a gente tem a motivação de sair delas. Então a motivação ela fica complicada. Aí tem os 3 passos seguintes, que se refere à moralidade. Então, ações que a gente deveria evitar e ações que a gente deveria promover. Isso eu não vou tocar. Esse assunto eu não vou tocar. Ninguém gosta muito de o que deveria fazer, o que não deveria fazer. Isso a gente pode passar, talvez, de uma forma bem rápida. Aí nós temos as primeiras 4, motivação, as ações não virtuosas que a gente evita, e aí as ações virtuosas que a gente promove. Mas, falando muito rapidamente, nós temos 3 ações não virtuosas de corpo que a gente evita, 4 de fala, 3 de mente. Elas estão listadas como as 10 ações não virtuosas. A gente evita isso. A gente faz um voto específico para evitar as ações de corpo. Faz um voto específico para evitar as ações de fala e um voto específico para evitar as ações de mente. Então nós temos 10 votos. E todos os budistas eles deveriam manter os 10 votos. Né? Pelo menos quando não seja tempo de degenerescência. Né? Tempo de degenerescência situação velha. Os votos, de qualquer modo, tomados no sentido estrito, eles são muito, muito difíceis de manter. Mas a gente deveria realmente perseverar e tomar aquilo como um controle de qualidade. Se nós estamos avançando na nossa prática, a gente consegue manter melhor os votos, consegue se manter mais luz. Aí nós temos, na sequência, nós temos, eu falei de 5 passos, de 9 caminho de 8, faltam 3. Os 3 passos seguintes são Dhyana, Samasati, Samasamati. Dhyana, meditação.
Então, esses 3 passos correspondem ao desenvolvimento da capacidade de dirigir a própria mente. O Buda diz, vocês culminem a prática com a condução da própria mente. Fazer o bem, não fazer o mal, essencialmente são os votos. Dirigir a própria mente, esse é o caminho budista. Dirigir a própria mente começa com jhana. Depois, samasati. Aí samasamadhi. Dessa parte que nós vamos olhar hoje, eu responderia quase especificamente a samasati. É a forma correta, a forma adequada de olhar a realidade onde nós estamos. A forma adequada, a forma profunda. A forma profunda é o prajnaprajna, a compreensão da vacuidade. Compreensão de como que a realidade ela se dá diante de nós. Então, essa é uma descrição. Tem uma descrição também que nós podemos colocar isso em 4 blocos. Como se a gente tomasse o exemplo da vida do Buda. A gente vê o que o Buda fez no início. O Buda, no início, ele viveu de modo um pouco inconsciente. Lentamente ele se deu conta de que a vida dele seria inútil. Ela estava sendo desperdiçada. Ele intuiu que ele poderia usar a vida de uma forma apropriada. Assim. Então, a maior parte de nós está nessa etapa. Dentro das tradições organizadas, assim como as tradições tibetanas, os ensinamentos tradicionais tibetanos, nós estudaríamos nessa parte, por exemplo, nós estudaríamos na linhagem mínima as palavras do meu professor perfeito de Patrul Rinpoche. Nós poderíamos também fazer a prática de Nongro completo, por exemplo, do Jumtel Sabong. Ele corresponde a essa parte, onde nós vamos ressignificar a nossa vida e entender o Dharma dentro da nossa vida. E a gente podia pensar, bom, isso é tudo. Isso, em um certo sentido, se a gente conseguir entender isso de forma completa, é tudo. Mas, de modo geral, isso é primeiro giro sobre as coisas que vai nos permitir uma base para que a gente possa depois aprofundar na visão tradicional dos ensinamentos de Gravidade. Então, eu tenho primeiro o descortinar da visão. Eu posso, por exemplo, entrar nessa prática como Nongro, como estudar delicadamente todos os detalhes, palavras do meu professor perfeito, até que eu chego a uma visão completa da realidade. Quando eu chegar nisso, eu recebo instruções sobre meditação, e aí a meditação flui muito rapidamente, muito fácil. Nós temos meditação depois da ação. Aqui, eu considero que a gente tem um primeiro bloco. Esse primeiro bloco é a significação da nossa vida a partir do Dharma. A gente começa a entender os obstáculos, entender as coisas todas. Mas eu não tenho propriamente uma realização. A gente não vai chegar ao ponto da compreensão final ainda. Então, nós estudamos essa parte e vamos significando a nossa vida. Inevitavelmente, é o que todos fazemos. É o que aconteceu com o Buda também. O Buda, quando ele entrou na floresta, ele não tinha uma clareza sobre as coisas. Mas aquilo tinha permitido a ele fazer uma transição. Transitou de um tipo de vida para outro tipo de vida. Ele decidiu andar. Então, o final do bloco 1 é quando a motivação aparece viva. Na tradição do Zen chinês, isso corresponde a quando Huineng, o menino, o lenhador, deixa a mãe e vai para o mosteiro. Se levanta, entende que ele vai perder tempo. Ele anda. Então há esse movimento. E nós significa essa decisão de nós tomarmos o Dharma como o ponto principal. Enquanto a gente não tiver feito isso, nós estamos no primeiro bloco. Isso. Então, quando a gente toma essa decisão, não é uma decisão teórica. Eu até aconselho vocês a andarem sempre de freio de mão puxado. Assim.
Vocês nunca pensem que a coisa é fácil. Não, agora eu vou sair, vou fazer isso, fazer aquilo. Melhor não. E se não tiver aquilo completamente maduro, vocês vão perder de tempo. Aí o número de pessoas também que tomou um rumo e retornou também é grande. Você só vai para o centro budista com cara de monge e volta casado. Essa é uma situação recorrente. Centros budistas mistos são um lugar perigosíssimo. Os monges orientais já sabem, o Ocidente é um lugar super perigoso. Cheio de deusas, com intenções variadas. Deve ser perigoso. Mas imaginem, um monge de bom coração, concentrado, obediente. Uma mina, assim, as meninas acham maravilhoso. Assim. Aí, então tem esse primeiro bloco, como que a gente vai olhar a nossa própria vida. Um prazo indeterminado. Eu considero que nos tempos que nós estamos vivendo, é como se as práticas preliminares do mundo tradicional oriental elas fossem insuficientes. Coisa mais complicada. A gente pode fazer, por exemplo, todo mundo e não ter essa transição. Não compensa. Por quê? Porque nós temos, especialmente na cultura que nós estamos vivendo, nós temos desafios adicionais. Por exemplo, nós temos o desafio que toda a filosofia ocidental está presente. Nós temos muitas diferentes tradições religiosas presentes. Nós temos a ciência. Nós temos a psicologia. Então é fácil a gente seguir por uma direção e fazer as práticas, mas se a gente não conseguir ressignificar a filosofia, a psicologia, a economia, a ciência em geral, a física, a astronomia, a gente não vai conseguir ter fé, de fato. A gente não consegue abandonar. Então a gente fica dentro de um contexto, uma visão de mundo, que é a visão de mundo da própria ciência da economia. E a gente faz a nossa prática como se fosse um enclave dentro disso. Na verdade, quando a gente ressignifica, não tem nada, incluindo a cosmovisão, a física, a química, não tem nada que não esteja ressignificado por dentro dela. Caso contrário, a gente fica com esse pedaço. Aí nós estamos fazendo práticas como se essa prática fosse um apêndice, fosse uma secção dentro de uma visão comum de mundo. Aí nós estamos limitados. Por exemplo, enquanto a gente está fazendo prática, e vem a mãe e diz, mas meu filho, você vai ter... Que vida você vai ter fazendo isso? Na verdade, você tem que ter um emprego, você tem que casar, você tem que ter dinheiro, você precisa de uma casa, minimamente, né? Caso contrário, o que vai ser da sua vida? De fato. Foi. Assim, o samsara, ele nos pega de volta, nos filtra de novo e nos retorna. A gente precisa ter uma visão de mundo, vai surgir uma visão de mundo na qual as coisas elas são mais amplas do que o samsara. O samsara surge como uma bolha pequena. Nesse momento, o samsara ele parece o mundo inteiro. É como alguém que vive numa pequena aldeia. Tradicionalmente, o exemplo tibetano é do poço e do sapo que vive no poço. Então nós temos a sensação de universo, como um sapo vivendo num poço. Depois, quando a gente faz essa ressignificação, o poço é uma coisa super pequena dentro de um vasto universo. Enquanto que se nós fizermos práticas preparatórias dentro do poço, nós continuamos dentro do poço. A gente precisa fazer prática de forma ampla, não pode sobrar nenhum pedaço, nada. Pegar as manifestações. Aí surge dentro de nós essa clareza. Esse é o final do bloco 1. Nós temos uma decisão de verdade. Quando isso se dá,
a gente pode entender as preces de homenagem ao Buda, as preces de homenagem aos grandes lamas. A prece super simples, assim, está no início da prática do Buda, um pensamento. No início da prática do Buda, um pensamento. Homenagem ao lama, aquele que sabe. Aí isso ganha um grande significado, porque a gente olha e se admira do Buda ter gerado interesse por nós. E a gente percebe como é pequeno o nosso mundo. Nesse momento, o nosso mundo, como nós estamos dentro do poço, como sapo, ele parece vasto, enorme. Aí quando nós entendemos esse aspecto, o nosso mundo fica super pequeno. A gente acha assim, quase improvável que o Buda, com a mente dele, ele tenha nos visto, tão pequeno que nós somos. Não só tenha nos visto, como tenha decidido tomar um corpo semelhante ao nosso e viver dentro dessa estreiteza. Muito, muito, muito mais estreito do que nós voltarmos para a nossa cidade original nos tempos passados. E aí, no baile do Clube do Comércio, passear com a namorada na rua principal da cidade, comentar sobre as pessoas, sobre as casas, sobre as coisas. Muito mais estreito. Mas o Buda veio. Extraordinário. Assim. Realmente extraordinário que haja essa compaixão. Aí nós passamos do primeiro bloco para o segundo. E no segundo bloco, a gente já entendeu qual é a nossa dificuldade. Ou seja, a nossa dificuldade que é, mesmo tendo entendido tudo isso, nós reagimos de forma automática segundo as influências, segundo as visões comuns. Ela aparece e nós respondemos. Se nós simplesmente respondermos desse modo, a gente não vai a lugar nenhum. É como o Buda agora dentro da floresta. Ele começa a meditar na floresta. Ele vai passar 6 anos ali. Isso também é lembrado nos mestres. Os mestres nem gostam de lembrar isso. O Buda meditou por 6 anos. Bodhidharma, que já veio pronto, meditou por 6 anos. E nós vamos meditar por quanto tempo? Assim? Não, isso não tem um tempo. Os tempos agora são outros. Não, mas agora é mais sério. Não era tão sério. Mas agora eu não tenho tempo para isso. É um pouco inútil meditar tanto assim. E a gente olha esse ponto. Aí vem o bloco 2. Nesse bloco 2, nós precisamos romper a responsividade. Ou seja, as coisas aparecem diante de nós e nós rompemos. Então tem esse primeiro aspecto, né? É o rompimento da operação da mente. Aquilo surge, eu não sigo. A gente pode ver, mas não segue. Esse é o exercício, nós vamos ter que treinar isso. Se vocês quiserem aprender a jogar tênis, tem que bater na bolinha um número muito grande de vezes. Se quiser jogar basquete, tem que jogar na cesta um número grande de vezes. Se quiser fazer gol, tem que chutar em gol um número grande de vezes, até aprender a fazer aquilo. Eles treinam um bocado. Vocês vão num jogo de futebol, antes de começar o jogo, já estão ali chutando contra o gol, o goleiro está lá espalmando, treinando e aquecendo. Ele faz isso todos os dias. Por que a gente não meditaria todos os dias? Se eles exercem essa atividade. Se vocês estão treinando ginástica de solo, qualquer modalidade olímpica, vocês vão treinar muitas horas todos os dias. Por que a gente imagina que a meditação não precisa? A gente precisa treinar o surgimento das coisas e nós não respondemos. Você pode começar treinando em casa. A mãe de vocês chama. Na hora da comida, vocês não vão. Está na hora de tomar banho. Está na hora de levantar. Ainda vocês não levantam. Esse é treinamento de independência.
Isso até a gente já tem uma certa habilidade. Mas quando o impulso brota dentro, como é que a gente faz para não obedecer? Esse é o ponto, essa meditação. A gente senta, o impulso brota dentro e a gente não levanta. Não mexe. Não segue o pensamento. Tem que treinar isso. Você chama. O bloco 2, ele pode ser dividido em duas partes. Uma delas é chama, e a outra parte é que eu vou explicar, que é mais complicada. Que é assim, por exemplo, já não se trata agora de não seguir de modo grosseiro, não seguir de modo sutil. Seguir de modo sutil é, por exemplo, a gente desenha um quadro, eu estou vendo o Buda ali, vocês estão vendo? Pois é, esse é o problema. Aqui tem tinta e pano. A gente vê o Buda. Nós, através dos olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, sentidos físicos, nós, na verdade, quando nós focamos as coisas externas, nós estabilizamos estruturas internas. Nós usamos a aparência externa para estabilizar estruturas internas. Então, vocês vejam assim, vocês pegam a foto de uma namorada. Se vocês sorrirem para a foto, vocês estão perdidos, não vão atingir iluminação nunca. Por quê? Porque ali só tem papel e tinta. Vale papel e tinta. Na verdade, a gente olha para aquilo, aquelas manchas, elas fazem aparecer dentro de nós a experiência que a gente já tem. Do namorado da namorada. Eu posso provar isso. Se vocês estiverem brigados, vocês olham para a mesma foto. Então, como a foto é igual, a gente ou sorriu com as caras feias, de acordo com o conteúdo interno, e não o conteúdo externo. Está provado. Então, todas as coisas que a gente experimenta com olhos, ouvidos, nariz e tato, elas apenas estabilizam estruturas internas. Se eu olhar para alguma coisa que eu não sei o que é, não sei o que é, significa o que é, não tem estrutura interna. Eu não vejo. E é bonito também a gente perceber que diferente, aliás, uma mesma imagem, a gente pode até mesmo localizar diferentes coisas. Aí tem esses exemplos bonitos do desenho do cubo. Hoje eu estava vendo, como mostrou na internet, tinha a opção de desenhos que pareciam quadrados. Assim. Tinha 16 círculos no meio daqueles quadrados. Eu achei impossível dizer aqui. Quando mostrou, ainda que eu tenha círculos dentro, eu podia ter visto círculos, não vi. Então, a gente olha e não vê. É como a dançarina que aparece girando para um lado, se a gente piscar, assim vai começar a girar do outro lado. E é bonito de ver, assim. Incrível. E na verdade ali não tem nenhuma dançarina, não tem ninguém dançando e girando para lá nenhum. Mas a gente vê. Então há esse aspecto, que é um aspecto sutil da prisão da nossa mente. Isso é descrito no budismo também a partir dos 6 reinos. A gente pode olhar com o reino dos deuses, dos semideuses, dos humanos, com diferentes olhares internos, as coisas surgem de um certo modo. Isso é super prático no cotidiano. Super prático. Por exemplo, na área dos empreendedores, se diz que quando você tem uma crise, eis um bom momento para ganhar dinheiro. É evidente, porque tem uma outra situação. Agora, essa outra situação tem que ver o que as pessoas precisam. Se eu oferecer o que elas precisam, eu fico rico no meio da crise. Então, o nosso olhar gira. Então, a gente tem que ser capaz de girar o olhar. Aí tem pessoas, na época da lei seca nos Estados Unidos, tem pessoas que enriqueceram contrabandeando álcool. Eu podia pensar agora se o vinho, a caipirinha, etc., for proibido no Brasil, se os evangélicos atingirem o poder,
Aí os budistas, quem sabe, vão fazer um câmbio negro, assim, os budistas também não estão ligados ao outro. Mas aí surge um mercado negro, surge uma outra forma, né? Se a droga for legalizada no Brasil, essas pessoas vão ter que ter um jeito criativo, né? Eles vão botar umas banquinhas na rua, agora isso é tudo legalizado, né? Então, o olhar muda, né? As coisas mudam. Então, nós temos essa possibilidade de fazer essa troca, mas não é muito fácil. Por vezes, nós acreditamos que as coisas são sólidas. E quando nós atravessamos esses dois tipos de obstáculo, o primeiro que é a responsividade automática, e o segundo que é a fixação da visão, prisão da visão, aí nós cumprimos a parte 2, bloco 2. Aí o bloco 3 é assim, em vez de eu colocar coisas comuns dentro da minha mente, que é a visão do samsara, agora eu ponho as visões correspondentes a Sambhogakaya, a visão correspondente às deidades. Aí surge essa visão. Então nós estudamos com cuidado como utilizar as 5 sabedorias. E o bloco 4 é quando nós treinamos levantar do assento da meditação e entrar no mundo novamente com esse olhar. É como o Buda fez, exatamente o caminho do Buda. Ele ressignificou a própria vida, ele treinou a meditação, atingiu a liberação e usou a sabedoria como a forma de manifestação. Ele se levanta para trazer benefício aos seres, que é o que ele fez no restante da vida dele. A gente pode ter essas várias formas de dar significado ao próprio de um caminho. Então, aqui, dentro desse processo de desenvolver visão, e ultrapassar no bloco 3, no bloco 2, ultrapassar os obstáculos, é como se vocês já tivessem avançado um tanto na própria meditação e agora estivessem no ponto de olhar esses obstáculos sutis. Esse obstáculo que prende a nossa visão a aspectos limitados. É circular. Pode. Ou seja, na verdade a gente encontra isso do jeito que pode. E a gente percebe, vamos supor, se vocês encontram o ensinamento do bloco 3, começam por ali, logo em seguida surgem os obstáculos dos blocos que não foram vencidos. Né? Por exemplo, a gente entende, uau, isso é super importante. Mas aí, hoje é sábado, não é domingo, segunda-feira a gente está trabalhando, está tudo girando normal. Aí a gente pensa, bom, isso está bem, eu lembro, legal, e pronto, some. Então, se a gente não ressignificar a vida, mesmo que a gente ouça coisas super profundas, não adianta. Porque não é que não adiante, né? A gente fica com aquilo, uau, que é super profundo. Né? Mas a gente não fez a primeira parte. E a gente se encontra com o nosso cotidiano. O nosso cotidiano parece mais sério. E com o tempo a gente vai, o próprio cotidiano, ele vai desmoronando, né? Porque é como, muito parecido com a situação de uma construção que a gente faz em areia na beira da praia. Aí vem a água, tira um pouquinho. Vem a água e tira mais um pouquinho. Isso é o samsara. Tem essa impermanência constante. No final de um tempo, a gente está com uma outra situação. E essas transformações vão ocorrendo. Enquanto elas ocorrem, a gente começa a ressignificar, mudar tudo que a gente vive. A gente tem uma tendência recorrente a reconstruir ou construir de um outro jeito as próprias situações do samsara. A gente tem essa tendência. Né? Mas depois de 108 tentativas, a gente acha, bom, certo, tem outro jeito, vai ver que isso aí não tem solução. A gente olha o Dharma e vê, realmente, não tem solução. A gente acorda, a gente respira fundo, assim, e tem a sensação que pode andar.
Aí as mães também dizem, meu filho, você tem que ganhar dinheiro, tem que fazer isso. Mas aí a gente olha a vida das mães que estão dizendo isso. Né? Como é que elas estão? Elas também estão complicadas. Elas seguiram as sugestões todas, mas elas estão atrapalhadas. É uma coisa estranha isso, né? Porque eu acho que se as mães não recomendarem tudo que elas recomendam, a coisa anda super mal. Mas se a gente seguir todas as recomendações delas, as coisas também vão andar mal. Não tem provavelmente uma solução, né? Mas é melhor manter as mães recomendando. Porque aquilo funciona, porque as crianças são pequenas, aquilo funciona. Chega uma certa idade, ainda funciona um pouco. Dali para frente, difícil. Porque a pessoa vai se defrontar com a própria vida mesmo. Não é mais uma questão de se alimentar direito, tomar banho, escovar os dentes. E as coisas mais simples elas estão resolvidas. Agora é uma coisa mais complicada. Não é nem mesmo uma coisa de qual profissão que eu vou tomar. É uma coisa mais profunda diante da vida. Eu acho entre as coisas surpreendentes, assim, tocantes, o fato que as pessoas que dão certo na vida, dão certo economicamente, não significa que elas estejam bem. Isso aí é muito tocante. Assim. Isso é uma coisa que o Sansara treina. Né? E se as pessoas simplesmente elas tivessem sucesso econômico e tivessem então casadas e com os filhos e as propriedades tudo bem, que estivesse bem, bom, esse caminho ele existe. Né? Mas o fato é que existe a insatisfatoriedade. A pessoa pode estar num lugar super bom, tudo andando bem, e surge uma insatisfatoriedade. A pessoa tem que se levantar e surfar num outro lugar. Tem que se levantar e viajar para um outro lugar. Sorte sua. Eu explico. O Dharma é o ensinamento do Buda. O Sansara é a realidade do mundo como a gente vive. A gente pensa que é sólido, que é muito real. Mas é uma experiência nossa que vai ganhando outros significados ao longo do tempo. Né? Essencialmente o Buda vai explicar que a gente não obtém resultados finais dentro do Sansara, do mundo comum. A gente não obtém resultados finais. A gente obtém resultados e depois eles se tornam satisfatórios, surge sofrimento, etc. E a gente tenta reeditar aquilo de uma outra maneira, a gente obtém alguns resultados e depois aquilo afunda de novo. E também pertence ao Sansara o fato que a gente não sabe de onde a gente veio, não sabe para onde a gente vai. A própria sensação de envelhecimento, doença e decrepitude e morte, ela pertence ao Sansara. A gente podia dizer isso é a condição normal da vida. A gente nascer, viver, envelhecer, perder a capacidade de progressivamente morrer. É uma coisa normal. Na visão budista não é. Isso pertence ao Sansara, pertence à ilusão. A gente não nasce, não morre. Aí como isso fica super teórico. Lama, assim, agora detonou. Mas na visão budista aquilo é super natural. Se a gente não nasce, não morre. Só que a gente não tem uma clareza, por enquanto, para entender isso. Para poder compreender isso, a gente precisa ter os olhos que veem como é que a gente opera, como é que a gente funciona. A gente só vê o aspecto grosseiro da realidade, a gente não vê o aspecto sutil nem o aspecto secreto. Está tudo combinado. Os Budas vieram e explicaram tudo. Claro. Nós estamos vivendo num tempo que isso está revelado, está na internet. Pode fazer download disso. Não sei se ajudou muito, mas... Então, aí tem um elemento adicional, que é super importante.
que é um elemento que a gente se surpreende. Uau! Que vem enfatizado especialmente a partir do Prajnaparamita, que é a origem da compreensão. Onde é que brota a lucidez? Onde é que brota a mente que entende? Podia perguntar isso, onde é que brota a mente que entende? Como é que é esse processo? Isso os neurocientistas também não sabem. Porque eles, é como se eu, para entender como é que funciona o computador, eu disseco ele e vejo todos os chips e todos os processos. Mas por mais que eu entenda como é que a corrente elétrica corre por ali, a compreensão de como é que o computador, como é que as conclusões são chegadas a partir daqui, é uma outra coisa. Então, a gente olhar todos os circuitos neurais, isso não vai descrever como é que o amor funciona, como é que o apego funciona, como é que isso funciona. Então, a descrição do aspecto grosseiro não revela o aspecto sutil. Aqui é assim. Nós vamos, dentro desse bloco 2, no final do bloco 2, nós vamos encontrar o aspecto absoluto da realidade. O aspecto primordial também. Essas palavras, elas fazem sentido. Assim. A expressão primordial, ela se refere ao fato de que não se tratam de realidades condicionadas. Eu posso ter realidades condicionadas e a realidade primordial. Primordial é assim, não tem condicionamento dentro. Então agora eu já estou começando. Primeiro eu situei o ensinamento dentro desse bloco, agora eu estou começando. Vou começar por esse ponto. De modo geral é o último, mas eu gosto de começar pelo último. Esse ponto último é super importante, talvez porque é o último, culminância. Então, esse ponto último, ele diz respeito a uma experiência que todos nós temos, só que a gente pode ter experiência, mas não se dá bem conta dela. É assim, por exemplo, você senta em meditação. É frequente que essa experiência da meditação ela seja frustrante. A gente gostaria de ter uma paz, uma estabilidade, etc. Mas é muito comum que a mente pareça desorganizada, né? Parece que o nosso pensamento salta de um lado para o outro. Assim. Então vocês vejam, o pensamento ele se desloca e a gente começa a pensar sobre coisas que podem estar na nossa casa, depois a gente pode ir para pensar nas férias, depois pensa em alguma outra coisa. Vai se deslocando por blocos. Esses blocos são como que bolhas de realidade. É como se fossem situações complexas, múltiplos elementos, que a gente pensa sobre elas e depois a gente pode sair daquela e partir para uma outra, depois para uma outra. Hoje é assim. Quando nós olhamos esses blocos, a gente descobre que nós nunca ficamos presos em um desses blocos de significados, ou seja, uma dessas bolhas de realidade. A gente fica por um tempo, se desloca para outras bolhas de realidade e assim vai. Por exemplo, nós temos blocos, bolhas de realidade relacionadas ao nosso trabalho. Nós temos bolhas de realidade relacionadas às nossas vidas emocionais. Bolhas de realidade relacionadas a como que a gente lida com os nossos filhos. Ou bolhas de realidade ligadas à nossa saúde. Ainda que elas se interliguem um pouco, elas são separadas. Vocês vejam, a gente considera o trabalho super importante. Aí aparece uma bolinha em algum lugar. Isso aqui não é nada, é a bolinha cresce. Você vai no médico, o médico olha para nós. Você tem filhos? Você entende? Pois é, a situação é grave. Uma vez eu passei por isso. Fui picado por uma aranha, não tomei antídoto. Acho que uns 4 dias depois eu estava com uma necrose na perna. Eu cheguei no pronto-socorro e eles fizeram exame de sangue e já tinha dano no rim. Aí ele me disse, você tem filhos?
Na época eu só tinha 2. Depois tive a oportunidade de ter mais 3. Aí eu pensei, bom, deu. A meditação já resolveu isso, já me ajudou. Mas a esse ponto, assim, a gente está super ocupado. Eu não ia lá porque eu tinha que conduzir a meditação, tinha que fazer as coisas andarem. Mas aí tem uma outra bolha, já estava numa situação tal que não conseguia. Se eu botava a perna para baixo, doía muito. Inchado. Você vai curar. Só uma picada de areia. Que não curava. Eu não morri, como vocês viram. Mas aí a bolha correspondente à saúde, ela se interpõe. Aí quando tu vê, está na cama do hospital. Pelado, né? Eles botam coisa por cima, sem documento, sem óculos, sem relógio, sem celular, não é permitido. Assim. Mas aí tá assim, a situação grave. Com certeza. Todas as bolhas são impermanentes. Com certeza. Com certeza. Elas também estão relacionadas às nossas identidades. Por exemplo, a menina nasce, ela não é uma mãe, mas ela surge como mãe num certo momento. Quando o bebê nasce, nasce a mãe. Aí a mãe existe por um tempo. Depois ela teima em não morrer. Ela teima em continuar mãe eternamente. Aí eu sempre sugiro, olha, num certo momento você pinte o seu cabelo de vermelho e vá para a Austrália surfar. Aí os netos ficam alucinados. Mas é isso mesmo, que eles aprisionam a mãe ou a avó com o olhar de mãe e avó. Mas se a mãe e a avó encontram um cavaleiro distinto, assim, que mico, minha avó está namorando, você acredita aí? Eles morrem, eles passam mal. São super conservadores. A mãe e a avó a gente vai botando no altar. Assim. Pode ter uma grande decepção de descobrir que elas namoram. Horrível. Então isso diz respeito às bolhas de realidade. A gente constrói essa bolha. Às vezes a pessoa não aguenta mais a bolha, mas ela não consegue sair da bolha. É isso. Isso diz respeito à impermanência e à vacuidade também. Porque aquilo é assim, mas não é. Mas é. Então essas 3 afirmações são as afirmações de Maitreya. Maitreya diz, aquilo é, mas não é. Mas é. Isso se aplica às mães. Ela é. Mas não é. Mas é. Ela se aplica a tudo. Né? Essa é a minha vida. Mas não é. Mas enfim, dada as circunstâncias que eu estou devendo tanto, tenho tantas prestações a pagar, essa é a minha vida. Né? Assim, a gente tem esse aspecto objetivo. Mas não há nada dentro disso que não possa mudar. Os 3 é são diferentes. O primeiro é diferente do segundo. E é diferente do não é. O não é já é uma abertura. O terceiro é mais uma abertura. Porque mesmo não sendo, enfim, é. É profundo. Isso é melhor considerar assim, por exemplo, a pessoa tem um namorado. Né? A pessoa diz, ele é um namorado. Mas é melhor pensar que no fundo, ele pode tomar outros rumos. Portanto, não é. Mas, nesse momento, é. E que seja por um bom tempo. Então, as coisas todas, elas são móveis. Né? Quando elas são móveis,
Elas são, elas não são. Se elas fossem, elas não poderiam deixar de ser. Elas são. Mas elas podem deixar de ser. Elas não são. Mas nesse momento elas são. Essa é a circunstância. Melhor a gente se acostumar com isso. Para não ter nenhuma surpresa. Isso vale em qualquer direção. É super bonito isso. A gente tem uns apegos, assim. As próprias visões de mundo, elas têm isso, né? Nós temos a visão de mundo de um tempo. Aí vem os jovens surgindo, eles têm outra visão de mundo. A gente tenta entender aquilo. Não é muito fácil entender a visão deles. Aí a gente entende que os nossos pais também não entendiam, nossos avós não entendiam a forma como a gente vai surgindo. Assim, né? Como? É diferente a forma de raciocínio. Né? Diferente. Outro dia eu estava justamente pensando nisso. Né? Por exemplo, as pessoas mais velhas do que eu, né? Elas tinham um tipo de vida, era assim, eles se reuniam num clube, tinha os bailes, os jovens se encontravam, funcionava daquele modo. Né? Que outro modo poderia ser que não esse? Era assim, as pessoas são todas sérias, todo mundo que tem uma certa visão se reúne naquele lugar, enquanto eles conversam uns com os outros, os jovens se encontram e os mais velhos estão olhando, e aquilo vai todo tomando um rumo, né? Agora pensa, lá pelas tantas, a filha diz, mas baile no clube cacheral? Eu não vou. No clube do comércio? Eu não vou, não. Que mico isso, que coisa terrível, isso não vou. Não vou fazer baile de debutante. Imaginou eu, de branco, publico aquilo no Facebook, eu estou liquidada. Não dá, não tem como. Então começa, é uma outra visão. Naquela época, vocês imaginem tempos anteriores, onde os casamentos eram arranjados, né? Para preservar as propriedades e tudo. Né? É que parecia que tinha que ser assim. No bom senso. E as meninas se preparavam, aprendiam a bordar, costurar, cozinhar. Que era um tempo bom, tinha respeito. Isso é uma prenda. Uma menina prendada, ótimo. De direito. Assim. Boa saúde para ter muitos filhos, né? Lavar, passar, os maridos tinham que ter cabeça engomada, né? Uma coisa de direito. Assim. Depois começou a degenerescência. É muito incrível isso. Aí cada época tem o seu jeito, né? Ou a gente olha de uma cultura para outra, a gente pode não entender. As pessoas em outras culturas a gente não entende como eles podem viver daquele jeito. Né? Mas é tudo samsara. Samsara assim, são coisas passageiras, nada daquilo produz efetivamente felicidade, pode ser uma forma melhor de organizar, mas aquilo também vai dando origem a uma outra coisa. Né? Por mais que a gente siga aquelas recomendações, não quer dizer que tudo ande bem. Né? Eu acho incrível. Assim, nesse tempo, por exemplo, a sociedade toda organizada, aí chegavam migrantes. Né? Eu lembro na cidade onde eu morava, e tinha os libaneses. Né? Vendiam banana, vendiam frutas, vendiam coisas assim. Eles eram migrantes. E como é que nós vamos misturar as pessoas que estão vindo de outro lugar com aquelas pessoas que estão dentro daquela cultura, que já tem aquelas propriedades? E assim, eles vão se misturar no colégio, mas aquilo não é bem visto. Né? Aí vem aquela noção assim, tem as pessoas que são de boas famílias. Você namora alguém de uma boa família. A filha não vai namorar alguém que não tem uma origem, não é da mesma religião, não é da mesma igreja. Mesmo as igrejas cristãs, elas se separavam. Houve uma época que era um problema, assim, por exemplo, a pessoa namora, é um católico namorando alguém de uma religião protestante, é um problema. Realmente é um problema. Jesus Cristo é um e Deus é um. Mas ali não tem mais como fazer. Né? Mesmo, por exemplo, um católico namorar um judeu, é um problema. Um problema sério. Assim, quando o judeu morre, ele vai para o cemitério judeu. O católico vai para o cemitério católico. Aí, se eles estão casados, como é que fazem?
Tem o cemitério republicano, cemitério. Então esse é um ponto interessante. É um tempo assim, que isso houve. Eu vivi esse tempo, assim, por exemplo, a criança nascia e os pais não eram casados, isso não é o maior problema. Não tinha certidão de nascimento. Quem registrava as crianças era o pai. Aí todo nascimento que não era assim, muito regular, a criança passava por um problema. Um problema super sério. Então são tempos, isso é o sansário. Sansário é o sofrimento. Aí vai mudando. Né? As novas gerações elas vão dizer, agora quem registra a criança é a mãe. Isso é própria degradação. É própria degradação. E o pai, onde é que está? O pátrio poder, aquela coisa de pátrio poder, o que é isso? Ou se o pai diz, não, eu vou registrar, tá? Eu quero autorização da mãe para registrar. A mãe dá autorização para registro. Pensa. Mas nada mais óbvio, né? Ajuda do governo. O governo não dá mais ajuda para os pais, homens. Eles pegam aquilo e vão tomar tudo em cerveja e caipirinha. Tem que dar para a mãe, que é realmente quem segura aquilo. Mas isso não era assim. Nos tempos sérios, isso não era assim. Então, isso são as bolhas de realidade. Temos uma bolha de realidade que funciona de um certo jeito, tem que ser assim. As bolhas vão mudando. Os jovens vão nascendo em outros contextos. E é difícil dos pais entenderem bem a bolha onde eles estão operando. Eles começam a tomar decisões e a gente não entende bem. Os pais não entendem bem. Então é esse tema que nós vamos tratar hoje. Né? Nós estamos tratando hoje. Agora, como eu estava explicando, na medida que existem essas bolhas de realidade, existe aquilo que não é bolha. Ou seja, um espaço livre da mente, onde as bolhas flutuam, vocês imaginam assim, as bolhas flutuam, e nós saímos de uma bolha, entramos nesse espaço e flutuamos para outra bolha. Mas a gente também pode ficar no espaço livre, ou seja, espaço básico. O samsara é o espaço básico. O espaço básico é isso. O espaço básico não é assim, a pessoa está no espaço básico tem uma luz. Espaço básico tem nenhum sinal. Espaço básico é mais fácil ver justamente desse modo. O que parece que tem conteúdo são as bolhas. O espaço básico é como se fosse algo que não tem conteúdo. Se tiver conteúdo, não é o espaço básico. Aí se não tem conteúdo, como é que eu vejo? Pronto, complicou. Eu não vejo. Não consigo ver com a mente dual. A mente que vê objetos, eu não consigo ver. Mas a meditação... Como? A pessoa dentro do espaço básico, ela não tem uma identidade. Não consegue ter. As identidades são todas dentro das bolhas. Eu não sei como é que os psicólogos e psiquiatras vão ver uma coisa dessa. Né? A pessoa desapareceu no espaço básico. Como? Viu que a coisa já complicou. Não tem nem o não ser, porque o não ser só existe se existe o ser. É dialético. Mas se o nada é nomeado de nada, já não é nada. Não é o nada, porque o nada que é o nada não tem o nada. Isso seria bom se fosse. Mas é muito provável que ele esteja numa bolha. Na bolha autista. Espaço básico é a vacuidade. Mas a vacuidade não é um objeto. Aí o espaço básico nós vamos vê-lo também existindo junto com os objetos.
A gente vai perceber isso. Os objetos não afetam o espaço básico. Mas, por exemplo, a gente pode, dentro de uma perspectiva dual, a gente pode associar isso à música. Né? Nós estamos ouvindo a música, a gente ouve o silêncio junto com a música. Mas o silêncio a gente parece que não ouve. Mas ele está ali. Então, todas as músicas são como bolhas que surgem dentro de um espaço básico de silêncio. Então, do mesmo modo, todos os pensamentos são bolhas que existem dentro de um espaço básico de significados, de ausência de significado. Então, a nossa mente serena e tranquila, sem conteúdo, ela é o fundo onde os pensamentos surgem. Então, esse espaço básico é o aspecto secreto de nós mesmos. Isso se mantém intacto. Então, não importa os sons que surgirem, o espaço básico não é afetado. Do mesmo modo, assim, por exemplo, se a gente tiver pensamentos muito aflitivos, eles são apenas pensamentos dentro do espaço básico. Ainda que sejam pensamentos horríveis, eles não afetam o espaço básico, que é a nossa base. Alguém, não vou dizer que está no espaço básico, mas eu considero assim que o Alzheimer afeta os neurônios. Então a pessoa ela está paralítico neural, assim. Você não consegue mover isso. Portanto, a ligação dela com o mundo grosseiro, ela se desfaz. Ela não tem veículo para isso. Né? Mas ela tem a liberdade natural, no nível sutil. Ela pode ser que não comunique, mas ela talvez esvoasse. Assim. O espaço básico está sempre presente. Vamos supor assim, nós estamos acordados, e que parece a realidade verdadeira. Assim, parece. A gente dorme. O sono ele inclui a dissolução dos 5 números. A gente pode olhar. Eu tenho usado muito esse aspecto dos números. Vocês podem começar. Desculpa. Vou explicar aqui para gente. Deixa eu tomar mais um chá aqui. Mas eu explico. Por exemplo, agora a gente está sentado aqui. Vocês agradecem pelo núcleo do elemento terra. Quando a gente adoece, o núcleo do elemento terra entra em colapso. Ou seja, essa capacidade que parece tão simples que é sentar, ela entra em dissolução. É difícil manter o corpo. Bom, basta pegar dengue ou dengue, resfriado forte, alguma coisa assim. Então, isso é dissolução do elemento terra. Dissolução do elemento terra é dissolução do lung do elemento terra. Lung é o prana, é a ativação. É o ki, é o princípio ativo. Então, por exemplo, eu podia pensar que tem o elemento terra que produz estabilidades. Ponto. Aí eu estou firme. E quando nós somos doentes, o elemento terra começa a subir. Aí pode ocorrer de dissolver o elemento água. Então, quando dissolve o elemento água, nós paralisamos. Isso não dissolve. Deita, não fica imóvel. Se dissolver 50%, eu estou falando de 50%, 60%. Dissolver 60% de terra, 60% de água, a gente já não se move. 60% de fogo, a gente ficou com frio, tipo uma colchinha, assim, o gesto final. Junta no travesseiro,
Aí dissolve 60% de ar, nosso pulmão agora respira 40%. Aí vem uma nuvenzinha para mim. Estão dormindo. Se quiserem conduzir uma criança para dormir, eles pensam assim. Não consigo dormir. Não se preocupe. Deita-se. Calmamente não. Vou puxar uma conchinha. Agora respira bem devagarzinho. Agora tem uma nuvenzinha no olho. Nuvenzinha cor-de-rosa. Pronto. O ronco vem rápido. Vocês estão com insônia? É muito fácil. Com insônia é melhor começar pelo elemento éter. Você não está com insônia. Você está preocupado. Alguma coisa. A gente precisa do espaço básico. A gente está na bolha. E a bolha está fervendo. O elemento éter e a Havas. Vastidão dos universos. Aqui não sou uma bolhazinha, não pode responder tudo bem. Eu esqueci o filho. Eu esqueci de buscar na escola sexta-feira, agora já é domingo, mas tudo bem. Deve estar bem em algum lugar. É uma situação grave. Mas para coisas menores, aí vale. A gente vê tudo pequeno, né? Se vocês quiserem, vocês perguntem assim: aquelas estrelas no céu pensariam o quê disso? Né? As estrelas estão lá, só dão uma piscadinha. Para elas já passou tanta coisa que eles já viram os dinossauros. Né? Tanta coisa. Isso aqui não é nada, nossa vidazinha para elas não é. Então, vocês adotam um olho desse de estrelas, muito pequeno. Meu namorado, fiz não sei o que, eu não sei pra onde. Isso não é nada. Eu tô ajudando, pessoal. Tô ajudando os meninos. E aí a gente olha, amplia assim. Depois disso, aí sim. E aí agora a gente pode deitar. Uma colchinha perto do travesseiro, se não tiver ninguém para apertar perto do travesseiro. E aí, respira um pouco. E aí, uma nuvenzinha, pronto, tá dormindo. E quando a gente dorme, a mente vai para onde? O que acontece? E de repente aparece sonhos. Você lembra? Aí tem a namorada. Onde é que você andou? Não, eu juro que não foi nada, não. Aí, que pesadelo, né? Um ser feminino com tridente vindo atrás de nós. Eu juro que não fui eu. E aí vocês vejam. A gente não tem carro, não tem casa, não tem nada. A gente está num outro ambiente, numa outra bolha. Nessa bolha a gente não lembra que está deitado na cama. É grave isso. Esquece totalmente isso. Então você entra numa outra bolha. Constrói bolhas de realidade, onde tem identidades dentro de si mesmo. Por isso que o sonho é super importante. É um meio de compreensão de como as realidades se dão. Então esse é o ponto. O que continua dentro de nós? Nós estamos dentro do sonho, mas lá a gente pode pensar, será que eu vou por aqui ou vou por ali? Como é que eu faço para escapar disso? A gente pode ter conclusões, ter ideias ali dentro. Então, ainda que as minhas propriedades, as minhas visões todas do mundo
samsara, elas tenham ficado no mundo do estado acordado, no mundo do sonho, elas não estejam juntas, o espaço básico segue conosco. Então, dentro do qual posso ter ideias, as ideias são, posso ter outras ideias. O espaço básico segue junto. Se tem alguma coisa firme conosco, é o espaço básico. É nós e ele. Na verdade, o eu, ele nem segue para dentro do sonho. Porque dentro do sonho surgem outras bolhas de realidade. A gente esquece o que é, essa propriedade esquece o que é. A gente não leva nem a namorada. Mas isso não é problema, porque dentro do sonho aparecem outras opções. Não é um problema. Isso é incrível. A pessoa está dormindo do lado de uma pensando na outra, no meio do sonho. Deve ser proibido. Então, há esse surgimento de uma outra realidade, uma outra bolha. Mas o que continua conosco? Espaço básico. Aí vocês vejam, tem uma sala de concertos. Aí tem... Aí vem outros que vão tocar rock agora. O que continua ali? O silêncio. Espaço básico. A continuidade. Tem uma aula de matemática, uma aula de inglês, uma aula de português, uma aula de computação. O que continua ali? O quadro negro. Ele mesmo. Ele acolhe tudo. Então nós temos essa natureza incessante. Só que essa natureza ela parece muito passiva. Aí vem esse aspecto que é chamado a terceira volta do Dharma. A descrição do espaço básico enquanto esse elemento passivo ele pertence à segunda volta do Dharma. É a terceira volta do Dharma. Isso é super importante. A terceira volta do Dharma, nós descobrimos que o espaço básico é a fonte, é a origem das bolhas, dos significados, a origem de tudo aquilo que se move. E é a origem da sabedoria também. A sabedoria brota do espaço básico. E quando o Buda senta em silêncio, no espaço básico, quando ele usa os sentidos físicos, usa o sentido da mente para olhar para as coisas, ele entende como que as coisas brotam e se tornam aparentemente reais. Então, tudo começa a funcionar. Com essa sabedoria, é o Dharma. Isso também é chamado de sabedoria primordial. Então, a mente dos Budas é a mente que opera a partir do espaço básico, ela gera a sabedoria primordial. E é isso que trata Prajnaparamita começa com isso. Agora eu vou começar a ler os versos. A gente começa com a recitação. A recitação corresponde à faixa 4. Plenamente faixa 4. A compreensão corresponde plenamente faixa 3. Faixa 4 e faixa 3 eu vou explicar. As diferentes pessoas elas podem se manifestar em diferentes faixas de operação de mente. Às vezes, tem umas que se manifestam, por exemplo, em faixa 1 não conseguem se manifestar nas outras faixas. Por exemplo, as crianças elas têm dificuldade de se manifestar em faixa 2, dificuldade de manifestar em faixa 3, e a gente nunca sabe se eles estão se manifestando em faixa 4 ou não. Mas eles, essencialmente, em faixa 1 a gente vê eles se manifestando, que é a responsividade. Né? Por exemplo, as crianças elas olham para as coisas, são atraídas e pronto. Lá uma criança pequena, pronto, acabou voltar. Se tem uma maçã ali, dá uma olhada, tem um chocolate, ela pode ter esse comportamento direto, assim, simples, direto. Que todo mundo gostaria de ter, mas não tem. O que o Buda vai dizer? Isso não pode. Em faixa 1 é assim, aquilo acontece,
e tem uma manifestação imediata. Bate e soa. Então, nós temos esse comportamento de fechamento. A gente usa isso em vários momentos. Vocês vão no buffet, olham para a comida, de acordo com o som da comida, você bota no prato. Pesa. Fechamento. Vocês estão dirigindo, sinal vai ficar vermelho. E aí, a gente trava ou acelera? A gente tem impulsos. Eles não são propriamente. Não tem um raciocínio. Então, isso é faixa 1. Faixa 2 é quando nós temos um raciocínio aqui. Eu estou explicando o Dharma aqui. Eu estou explicando em faixa 2 também. A gente faz isso, quando a gente divide um caminho complexo em etapas, nós estamos usando faixa 2. A gente vai compreendendo por pedaços e atinge o final. Uma receita de bolo é faixa 2. Direitinho. Você pega a farinha. Você pega o açúcar. Você pega tudo. Dava o ovo no tudo. Bolo não sei fazer. Mas pão eu sei. Tem uma ordem. Por exemplo, misturar o azeite, o óleo, a farinha, antes de pôr a água e o fermento, deu. O pão vai batumado. Vocês têm aqueles pães que não crescem, baixinho, assim, duro, ou integral baixinho, duro. Tem que misturar o óleo na farinha antes. Tem que misturar a água na farinha, deixar a farinha encher, misturar o fermento. Só depois que você bota o óleo envolver a própria farinha com a água. A função do óleo é manter o pão úmido. Vocês vão botar em óleo no pão, ele vai ficar seco rapidamente. Ele não pode fazer contato com a farinha seca, senão a água não entra na farinha, não traz o fermento, e o pão não cresce. Entendeu? Por isso que não tem funcionado. Então isso é faixa 2, essa explicação toda é faixa 2. Isso é faixa 2, essa explicação disso. A gente vai fazer isso, faz aquilo, faz aquilo. Então a gente estuda, depois vai ler, vai lendo, depois a gente faz a faculdade, depois a gente consegue um emprego, depois a gente vai indo, e aí vive feliz por muitos e muitos anos. Como não? É uma coisa assim. Aí a história termina nisso. Empregou, casou e teve filhos. E pronto. O resto da história ninguém conta. Fica assim. A Branca de Neve 20 anos depois. Então, ela mal. Então, faixa 2. Aí vem faixa 3. Faixa 3 nós vamos trabalhar aqui. Diretamente trabalhando faixa 3. Porque nós estamos examinando qual é o conteúdo da mente, o que tem dentro. O que tem dentro da nossa mente. Enquanto nós estamos vivendo as várias experiências. Isso é um tipo de faixa 3. A pessoa lavando louça, o que tem dentro da mente. Em primeiro lugar, raiva. Em segundo lugar, uma sensação de injustiça. Por isso é importante isso. Uma das etapas budistas é ressignificar a lavação de roupa. Você consegue lavar com um sorriso. Aí a pessoa já avançou, assim, com certeza. Pertence ao samsara. A nossa experiência interna, a nossa energia depende do que está acontecendo na frente. Então, por exemplo, para a gente ver como é que está, a gente lava a louça. Aí você experimenta. Se ela pretende obter energia da louça, não vai funcionar.
Eu preferi pegar energia e colocar sobre a luz. A luz brilha aquilo tudo depois do é assim. Mas primeiro energia, depois as coisas. Agora, se a gente pretende pegar energia da aparência diante de nós, isso não dá para ver. Então, isso ainda é a primeira parte do bloco 2. No bloco 2, a gente aprende a estabilizar a energia e não seguir a responsabilidade. A parte da aparência. Eu já tenho isso aqui. Agora eu estou com esse equilíbrio de energia. Já passei pela prova da luz. Agora eu estou entrando no texto. Agora nós estamos olhando o espaço básico. Agora nós vamos ver os versos sobre o espaço básico. Espaço básico, não sei porquê, é apontado como feminino. Não gosto muito dessa parte. Qual? A mãe de todos os bebês. Eu preferia que o Buda não tivesse mãe. Não, ela está numa bolha. Uhum. Todo mundo está no espaço básico. As bolhas estão no espaço básico. Ela está nas bolhas. Mas ela tem essa facilidade. Ela salta de uma bolha para outra. Uma facilidade. Por exemplo, ela está teimosa, não quer comer. Aí a gente começa a contar uma história. Enquanto a gente conta uma história, ele passa por outra bolha e ela vai abrindo a boca. Vai engordando. Os pais e mães fazem isso. Eles não querem mais comer. Aí a gente começa a contar uma coisa. Eles comem mais um tanto. Quer mais? Porque dentro de uma bolha não tem fome. Na outra bolha, a gente vai educando eles. Assim, a gente liga o afeto a comer. E com o tempo a pessoa começa a buscar o afeto na comida. Vai crescendo, acordando. E depois tem que ir lá para o psicólogo para desfazer isso. Cada vez que a pessoa se sente querida, se sente bem, tem que comer. Assim é grave. Começa com as mãos mesmo. A gente começa assim, o Prajnaparamita, antes do texto, tem esses versos. Os versos começam. Inconcebível, inexprimível, Prajnaparamita. O espaço básico que é. Inconcebível e inexprimível. Se ele não tem conteúdo, como é que eu vou conceber e vou exprimir? Não nascido. O espaço básico não nascido. As coisas surgem, as bolhas surgem, o espaço básico ele está lá. As músicas podem ser compostas, mas o silêncio, que é a base de toda a música, ele não é criado. Não nascido. Incessantemente presente. Por natureza semelhante ao céu, ou seja, ao espaço. Então a gente olha o espaço, onde tem os planetas, onde tem todas as coisas. Então, a natureza semelhante a essa vastidão. Só que não seria um espaço tridimensional. O espaço tridimensional é uma construção mental. Ele é como se fosse um espaço da mente. Espaço não conceitual. A natureza é semelhante ao céu não conceitual. Vastidão. Agora, Prajnaparamita é a lucidez. Então, essa lucidez é experienciada pela cognição discriminativa. Ou seja, é um olho que brota desse espaço livre e olha as coisas. Mas ele não tem conteúdo. Ele não tem dentro dele uma predisposição. Então é uma cognição discriminativa prístina. Mas no texto que você está olhando aí, não sei bem que página. Deve ser página. Prajnaparamita está na página 2?
Então, cognição discriminativa príncipe da consciência que olha a si mesma, a consciência autorreflexiva. Mãe de todos os vitoriosos dos 3 tempos. Mãe de todos os Budas. Todos os Budas nascem disso, dessa consciência do espaço básico. A você presta homenagem. Então, aqui homenagem é a Prajnaparamita. A gente vai estudar isso. Enquanto eu estou descrevendo aqui, eu estou descrevendo em faixa 3. Eu estou descrevendo o conteúdo interno. Mas aí, faixa 4, o que é? É um aspecto que confunde devoção e Guru Yoga. Então, isso a gente faz através da recitação. Por exemplo, Masanje Meshera Barunchi Makemiga Nankayuri Sosorani Yeshinchoyua Usongawe Yulanchasara Masanje Meshera Arunchi Makemiga Nankayuri Sosorani Yeshinchoyua Usongawe Yulanchasara Masanje Meshera Arunchi Makemiga Nankayuri Sosorani Yeshinchoyua Usongawe Yulanchasara. As recitações budistas, todas elas operam em faixa 4. Não precisa entender uma única palavra. Mas aquilo desenvolve uma conexão. A gente ouve de novo, a gente tem uma aproximação. Essa aproximação não vem nem por raciocínio, nem por automatismo, nem por análise. Ela vem por uma conexão. Explicando. É parecido com uma música. A gente pode tocar música e tem uma conexão no som. Né? Aqui a gente começa a estabelecer as conexões associadas às dimensões de sabedoria. Nós vamos avançando. Então aqui nós olhamos os versos que dizem respeito à homenagem à Prajnaparamita, que é essa sabedoria que brota do espaço básico. Sabedoria que brota do espaço básico. Depois a gente começa o próprio sutra. Mas eu vou dar um intervalo, porque a gente tem uma tarde comprida, né? Para as 18h30. Então a gente faz um intervalo. Eu acho que deve ter alguma coisa do lado de lá da porta. Quase certo. Coisa muito engraçada. Nada.